Olá, caros. Bom, dando continuidade aqui à ET 942, a gente vai conversar um pouco sobre a entrada de serviço, tá certo? De unidades consumidoras atendidas em média tensão. E nós vamos passar pela maioria das sessões, né, contidas na ET 942, mas a gente não vai pontuar, tá certo? Todos os itens dessas seções e subseções. Então a gente vai destacar o que nós julgamos mais relevantes e vai comentar sobre eles. E quem por acaso tiver a curiosidade, tá certo? Ou a necessidade de fazer uma leitura mais completa, então vocês precisam entrar no site da Enel, né? A norma ela é gratuita, então vocês entram no site e fazem a descarga para as máquinas de vocês, máquinas ou celulares, e aí podem ter acesso completo a todas essas informações, tá certo? Então, para quem quiser fazer uma leitura mais completa. E é interessante você ter a norma, né, para o seu dia a dia mesmo. Bom, então a gente vai começar aqui pela entrada de serviço e falar um pouco sobre o ramal de ligação, né, os requisitos mínimos. Então, o ramal de ligação, ele no máximo terá comprimento, né, o ramal aéreo, no máximo terá comprimento de 40 metros, né, então não mais do que 40 metros, isso para evitar excessivas quedas de tensões. Então vocês sabem que quanto maior a impedância, quanto maior o cabeamento, maior a queda entre o fornecimento de energia e a ponta, né, a outra extremidade, a extremidade da carga, tá? Então, se aumenta a queda de tensão quando aumenta o comprimento do cabeamento. Construção, manutenção e operação devem ser exclusivas da distribuidora. Então, a distribuidora é que tem toda a obrigatoriedade, tá certo, de realizar a construção, a manutenção e a operação do ramal de ligação. Então, até o ponto de entrega, isso aí é de responsabilidade da distribuidora. Tá? Até porque, neste segmento, nessa região em que a gente está discutindo, pessoal, você tem energia, tá certo? Ou você tem uma rede viva. Não tem como você fazer o seccionamento, não tem como você fazer um desligamento. Eu digo, você é a unidade consumidora. Então, só quem pode tocar em rede viva é a concessionária, certo? Muito bem. Ponto de entrega, né? Ele situa-se no limite da via pública, tá? Limite da via pública, tá? E a unidade consumidora. A gente já discutiu isso aqui na aula passada, né, quando eu mostrei, inclusive, algumas figuras extraídas da própria norma, que a gente vai ver algumas imagens hoje ainda, daqui a pouquinho. Tá? Mas limite da via pública, sempre no limite da via pública. Tá? Vocês lembram que a gente também falou sobre o recuo, né? Esse poste auxiliar ele deve estar no limite da via pública, porém dentro das instalações da unidade consumidora, e aí eu preciso promover um recuo, colocar um portão para acesso dos técnicos da concessionária, tá certo? Esse portão ele deve permitir a abertura em 180 graus, ou então, se isso não for possível, ele deve ser montado sobre trilhos, a gente já discutiu isso, né? Para que eu possa possibilitar o acesso completo e restrito aos técnicos da concessionária. Muito bem. Cada unidade consumidora deve ter apenas um ponto de entrega, então isso daqui também é uma obrigação. Tá? Eu não posso ter mais de um ponto de entrega para a mesma unidade consumidora. Isso aqui constitui até um item de segurança. Porque imagina que quando você vai fazer, por exemplo, a manutenção da tua rede interna de média tensão, né, você precisa promover o desligamento dessa rede. Tá? Você precisa promover o desligamento dessa rede. Como é que você faz isso? Você não pode fazer isso
né? Você precisa entrar em contato com uma concessionária com até 72 horas, com no mínimo 72 horas de antecedência, desculpem, tá? Então, você entra em contato com uma concessionária, pode ser por e-mail, por esse canal, né? No mínimo 72 horas de antecedência com relação ao dia que você pretende fazer a manutenção. Então, quero fazer a manutenção no domingo. Então, entrei ali em contato com a concessionária na quarta-feira, na terça-feira, que antecede. E aí, solicito um desligamento programado. O desligamento é acompanhado do religamento. Então, você tem que fazer a programação. Olha, eu preciso fazer a manutenção de minha rede interna entre 9 da manhã e as 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, entre 9 e 15 horas do domingo, eu precisarei que essa rede esteja desligada para eu fazer a minha manutenção. Então, com tudo acertado, tá certo? A concessionária, ela vai deslocar a equipe dela no domingo, antes das 9, então coisa de 8 horas da manhã já deve ter técnico. Você vai deixar um contato, né, de um técnico da sua equipe para fazer o acompanhamento disso. E você também vai ter uma equipe ali, porque você vai fazer a manutenção na sua rede. E os técnicos da concessionária entrarão em contato com o contato que você deixou da sua empresa. E aí vão acertar para que 9 horas já esteja tudo desligado. Quando for às 15 horas, a concessionária vai retornar e vai promover o religamento. Tá certo? Então é assim que é feito. Tá? Você paga uma taxa, não é gratuito isso aí. Muito bem. E aí, imagina que eu tenha 2 pontos de acesso. Né? Então, até para uma questão de segurança, eu preciso desligar um deles, né? Mas quem vai garantir que o outro também está desligado e esses técnicos que estarão fazendo manutenção achando que está tudo sem energia? Então, é proibido. Tá? Não pode ter unidade consumidora com mais de um ponto de entrega. Ponto de entrega, tá certo? É somente um. Tá? Conexão entre o acessante e a concessionária somente através de um ponto. Perfeito? Vamos seguir. Ainda com relação ao ramal de entrada, o ramal de entrada deve ser adquirido, instalado e mantido pelo consumidor. Então, tudo isso, né, a gente vai já ver algumas imagens aqui, né, de entrada de serviço, né, de unidades consumidoras, vários padrões. Então, a gente vai destacar essa questão toda. Né? Então, o ramal de entrada deve ser adquirido, instalado e mantido pelo consumidor. Certo? Para ramal de entrada subterrâneo, devem ser seguidos, no mínimo, as seguintes prescrições. Então, a critério do consumidor, claro que existem outras, né? Eu destaquei esse aqui. A critério do consumidor, não é obrigação isso aqui. Poderá ser prevista a instalação de um condutor reserva, principalmente em subestações que por razões de ordem técnica e ou segurança, aí ele continua, né? Aí ele chama atenção aqui para a impossibilidade de você ter um bypass. Tá? Se eu tenho essa impossibilidade, então condutores de reserva ali, tá certo? Previsão de condutores de reserva. Muito bem. Os condutores devem ser protegidos na descida do poste por eletroduto de aço zincado a quente. Então, descida do poste, aqui a entrada é subterrânea, tá certo? Entrada subterrânea. Eletroduto zincado a quente. Na descida do poste, esse eletroduto deve seguir uma norma, NBR 5624, altura 6 metros. Tá? A gente vai já mostrar um exemplo que tem isso aí. E nas instalações internas, por eletroduto de PVC rígido, roscável, e também de acordo com essa norma 15465. Tá? Então, descida do poste, eletroduto de aço zincado a quente,
né, altura 6 metros, e nas instalações internas, eletrodutos de PVC rígido roscável. Eu digo, ela chama bem a atenção do rígido aqui, porque existe o corrugado, né, aquele flexível, a gente vai já falar dele daqui a pouquinho. Né? Instalações internas, eletroduto rígido, tá? Roscável. Devem ser utilizados dutos corrugados de polietileno de alta densidade, é chamado PEAD, né? Esse polietileno de alta densidade, PEAD, né? São chamados eletrodutos corrugados, são aqueles tipo sanfona, né? Aqueles flexíveis. Vou já mostrar a foto de um aí. Há uma profundidade mínima de 60 centímetros e eles devem ser envelopados em concreto. O envelopamento em concreto aqui, pessoal, é para conferir proteção contra esforço mecânico. Tá? Uma vez que eu estou trabalhando com eletroduto flexível, não é metálico nem nada, muito pelo contrário, flexível, corrugado, aquele sanfona. Então eu tenho que promover a essa estrutura, né, uma proteção a mais, um nível de proteção a mais contra esforço mecânico. E aí ele diz, olha, então tem que ser o envelopamento em concreto aqui, que a gente vai necessitar para conferir esse grau a mais de proteção contra esforços mecânicos. Tá? E a profundidade mínima aí dessa galeria de 60 centímetros. Essa aqui é a foto, né, do eletroduto, tá? Eletroduto corrugado, PEAD. Existem vários fabricantes aí, fornecedores no mercado, tá certo? Muito bem, vamos para frente. Olha só, nós temos aqui algumas imagens, né? Nós temos algumas imagens, tá, de entradas de serviço. Vamos iniciar com essa à esquerda aqui. Olha só. Vocês estão vendo aqui o ramal de entrada, tá certo? E aqui é o poste auxiliar, o poste da unidade consumidora, aqui é o poste do cliente. Aí eu vou já chamar a atenção para vários detalhes aqui dessa entrada de serviço particular, certo? Primeiro aqui nós temos a rede de média tensão. E essa rede de média tensão, tá certo? Aqui eu tenho aqui nessa cruzeta, olha só, essa cruzeta aqui, ela possui uma chave seccionadora. Certo? Uma chave seccionadora. E quando a gente estiver falando sobre proteção, aqui relativa às subestações, vocês vão ver que para subestações aéreas serão necessárias, a norma exige que você tenha para-raios a montante e a jusante. Certo? Então, a montante e a jusante, você precisará de para-raios. Tá? Então, antes da chave seccionadora e depois da chave seccionadora, eu preciso ter esses elementos de proteção, chamados para-raios, que nada tem a ver com os para-raios que a gente está mais habitualmente acostumados a tratar, né, que são os captores do sistema de PDA, tá certo? Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. De semelhante, eles só guardam a nomenclatura, só o nome para-raios. Mas são elementos diferentes, se vocês olharem visualmente, são diferentes e com funções totalmente distintas. Para-raio do sistema captor, né, do PDA, é um elemento que vai atrair a descarga atmosférica. Esse aqui, pessoal, é um elemento que ele vai servir para o sistema de média tensão como um supressor de sobretensão. Então, é como se fosse um DPS, né? Um DPS para média tensão. Tá certo? Então, ele guarda somente o nome, a nomenclatura, para raios. Mas são elementos diferentes com funções diferentes. Tá?
Depois a gente vai mostrar tratar um pouquinho disso e vai mostrar algumas figuras desses elementos. Pois bem, então aqui, olha só, eu já tenho o conjunto polimérico, tenho aqui o meu transformador, certo? Desse lado aqui, se vocês olharem bem aqui nesse pontinho, nós vamos ter a caixa para visualização, né? O visor digital para visualização aqui do sistema de medição. Então, eu trago condutores aqui, né, para levar essas informações aqui do sistema de medição para essa caixa, né, é um display. E aqui você tem um quadro de proteção geral de baixa tensão. Lembrando que esse quadro de proteção geral de baixa tensão, pela norma, ele não pode estar a uma distância superior a 5 metros, não pode estar a uma distância superior a 5 metros das buchas do secundário deste transformador. Perfeito? Então, por isso que eu tenho aqui a minha caixa, né, de proteção, ou quadro de proteção geral de baixa tensão, né, a uma distância máxima de 5 metros das buchas do transformador. E o que fala a norma é que toda essa estrutura aqui, certo, diz respeito ao consumidor. É o consumidor que vai pagar por tudo isso. Tá? Quero chamar a atenção ainda para essa imagem, onde vocês, se prestarem bem atenção e se lembrarem da aula passada, vocês vão ver, professor, aqui eu não estou vendo, eu sei que está no limite da via pública, né? Aqui eu tenho a calçada, o passeio, né? Aqui a via pública, estou no limite da via pública, isso aqui já é a área do cliente, mas eu não tenho recuo, eu não tenho portão, não tenho nada, está simplesmente aberto. Para vocês verem, para vocês observarem, pessoal, que eu tenho a norma, mas vez por outra eu tenho uma exceção concedida pela concessionária. Então a concessionária entende que essa área é a área do consumidor, é a área do cliente, e pela falta de condição de você manter uma estrutura, certo? Com muro, recuo, portão, etc., então ele concedeu essa exceção, ok? De não estar alinhado com o desenho que a própria norma traz, tá certo? Em seu corpo, tá? Então, a gente tem um ou outro ponto de exceção. Claro, isso é normal no nosso cotidiano, não tem o que discutir. Bom, do lado direito nós temos outro padrão, esse daqui segue bem alinhado com a norma, com o que a gente já tinha mostrado, né, para vocês nas outras aulas. Rede de média da distribuidora, aqui é o poste do consumidor, tá certo? Olha só, ramal de entrada, conjunto polimérico, transformador, o poste no limite da via pública e o recuo. Aqui eu tenho um display, olha só, o display, bem aqui, e aqui, novamente, o quadro de proteção de baixa tensão, também a uma distância máxima de 5 metros com relação às buchas do secundário do transformador. Tá certo? Com relação às buchas do secundário do transformador. Muito bem. Vamos seguir. Mais outro ponto aqui, né? Mais outro ponto. Outra entrada de serviço, né? Que é o ponto de entrega. Olha só, rede de média, ramal de entrada, transformador, poste do cliente, da unidade consumidora. Ocorre, pessoal, que essa entrada de serviço aqui, se vocês observarem, ela é uma entrada subterrânea. Então, olha aqui. Eletroduto de aço zincado de 6 metros, contendo o cabeamento de média tensão.
certo? Contendo o cabeamento de média tensão. As 3 fases aqui. Muito bem. Como prescreve a norma, não é? Como prescreve a norma. Aí você diz, professor, tem várias questões aqui. Primeiro, eu não estou vendo o conjunto polimérico. Segundo, eu não estou vendo esse recuo. Eu sei que está no limite da via pública, porque aqui é a rede externa, aqui eu tenho um muro do cliente, eu posso estar junto ao muro, então está no limite da via pública, realmente está. Mas cadê o recuo? Onde está o recuo? Então, mais uma vez, foge a regra. Provavelmente, pessoal, porque não existe conjunto polimérico. E por que não existe o conjunto polimérico? Porque, nesse caso, o cliente optou por gastar mais e fazer a medição em um cubículo blindado. Tá certo? Então, aqui eu tenho um cubículo de medição de faturamento, cubículo blindado, né, com o TC e o TP para medição de faturamento. Tá? E, nesse caso, ele abriu mão do conjunto polimérico. Isso aqui, como falei para vocês, isso aqui tudo é custeado pelo cliente. Então, ele tem essa opção. Aqui ele preferiu gastar mais e fazer em um cubículo blindado. Muito bem. Só quem pode tocar nisso aqui é a concessionária, porque isso aqui diz respeito ao sistema de medição de faturamento, né? Então, só ela toca. Então, provavelmente por isso, a concessionária abriu mão deste recuo, uma vez que não vai ter necessidade de deixar aqui o display, né, para mostrar a medição de faturamento, né, que é o display conectado com o conjunto polimérico, né, vai estar tudo em uma subestação abrigada, né, e também a proteção vai estar também, né, nessa subestação abrigada, tá certo? Então, provavelmente por isso, a concessionária abriu mão do recuo. Tá? Então, a gente está vendo alguns pontos aqui, só para vocês observarem que a coisa não é tão cartesiana. Ou seja, você pode ter aqui e acolá, tá certo? Alguma divergência com relação ao que a norma prescreve. Tá? Mas isso tudo concedido pela concessionária. Então, ela vai analisar caso a caso e ela pode fazer algumas concessões. Muito bem, vamos avante. Por último, eu queria destacar essa daqui, que é uma velha conhecida nossa, não é? Olha só, isso aqui são as instalações lá do Centro de Humanidades. Se vocês passarem por ali, vocês vão se deparar justamente com esta imagem, certo? Rede de média da concessionária, conjunto polimérico, certo? Rede de média, conjunto polimérico, rede de média interna do cliente, tá? Conjunto polimérico. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, descendo um cabinho, esse conjunto aqui, certo? Esse conjunto aqui vai lá na caixinha, né, do display com as informações do sistema de medição de faturamento, tá? E aqui a rede interna do cliente, né? No caso aqui a Universidade Federal do Ceará, a rede interna de média, porque aqui eu vou ter várias subestações e cada uma adequada para o nível de carga que alimenta, tá certo? Então, também é um outro padrão, você está vendo o recuo, e aqui fora tem um portão direitinho como prescreve a norma, e esse padrão também é um pouco diferente do que nós já tínhamos mostrado, tá certo? Porque aqui eu tenho uma grande rede de média interna da concessionária, que eu não tenho a subestação já no poste que fica no limite da via pública, não é? No poste do cliente, como a gente estava mostrando anteriormente. Então, são vários padrões para vocês observarem que existem vários padrões, né, para acesso de um cliente que tenha fornecimento em média tensão com a concessionária. Ok?